Salve, salve galera, estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo nesse canal e está chovendo muito aqui, então se vocês ouvirem algum barulhinho parecendo pedrinhas ou algo do tipo, é a chuva, porque tá um dilúvio aqui em Aracaju, chovendo demais, demais, demais. Mas eu estive pesquisando algumas coisas a respeito da história da igreja, eu achei muito oportuno que a gente viesse aqui conversar um pouquinho sobre isso, né? Mais uma live no canal. Espero que você possa ser edificado com esse conteúdo, que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa crescer um pouco mais. Muita gente tem discutido a respeito da igreja verdadeira, né? Dentro do movimento protestante isso já existe, e esse é um tema que é tratado com muita naturalidade e, e etc, coisas do tipo, mas existe também uma disputa entre o catolicismo apostólico romano e o protestantismo evangélico. Qual que é a igreja verdadeira? A igreja católica, ela evoca esse título para si porque é a igreja mais antiga, né? É a igreja mais antiga, então veio da tradição dos apóstolos, né? Segundo ele, e aí houve a divisão. Os evangélicos saíram dessa divisão, dividiram a igreja, então, portanto, a igreja católica é a igreja deixada por Cristo, né? Desde os primórdios, porque é a primeira igreja e tal. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, tratando de forma honesta, assim, tentar tratar um pouco de forma honesta. Claro, eu tenho meu viés, eu sou protestante, mas vou tentar tratar desse tema aqui de forma honesta e, sobretudo, baseado na palavra de Deus, né? Você já deve ter se perguntado já deve ter feito essa pergunta para você. Eu quero buscar mais a Deus, quero buscar mais a Cristo. Qual que é a igreja que eu vou? Igreja protestante ou a igreja católica, apostólica, romana? Essa é uma dúvida comum e muito importante. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero abordar com vocês aqui alguns temas que eu julguei ser muito relevantes e importantes. E o primeiro dele é falar sobre o mito da Igreja Católica, certo? Muita gente acredita e até repete com certa convicção que a Igreja Católica é a igreja original, né? A primeira igreja, a mãe de todas, né? Muita gente fala mãe de todas e tal. Mas essa ideia ela não se sustenta nem biblicamente, vamos falar assim, nem historicamente, nem biblicamente, nem nada nesse sentido, porque basta você olhar para o Novo Testamento. Desde os dias dos apóstolos, em Atos, lá nós vemos a existência de várias igrejas locais naquela região. Por exemplo, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntio, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, e aí por aí vai, muitas, muitas outras igrejas. E quem fundou essas igrejas? Os apóstolos. Principalmente o apóstolo Paulo, que foi um exímio implantador de igreja. Em nenhuma carta de Paulo, Pedro, João ou qualquer outro apóstolo, você vai encontrar qualquer menção a um papa, a indulgências, a adoração a Maria, a infalibilidade de um líder religioso, né, como eles acreditam que o papa ele é um ser infalível. Isso simplesmente não existia. Aliás, a estrutura papal da igreja como conhecemos hoje surgiu séculos depois. O primeiro bispo de Roma a ser chamado de papa, no sentido que hoje nós conhecemos, foi o Papa Leão I, veja só, por volta do ano 440 depois de Cristo. E a doutrina da infalibilidade papal só foi oficialmente declarada no Concílio do Vaticano I, lá em 1870. Ou seja, os cristãos do primeiro século, eles não tinham papa. Eles nem viam Roma como um centro absoluto de fé. Então, as primeiras igrejas que nasceram não foram igrejas católicas, apostólicas, romanas. Então, existia um povo de Deus, existia uma igreja de Cristo que não era uma igreja católica. Eles também não se denominavam evangélicos, era apenas o povo de Deus, era um povo cristão. E eu quero abordar agora com vocês um tema muito curioso, que é se os cristãos evangélicos eles acham que a igreja verdadeira é a evangélica e por um longo período de tempo só existiu igreja católica, né? Os evangélicos saíram da igreja católica.
Porque então, como é que a gente pode tratar a questão da salvação? Todas essas pessoas dentro desse período da Igreja Católica, elas foram para o inferno, já que o catolicismo é uma religião errada, né, que muitos protestantes defendem. E aí surge justamente essa pergunta sincera, né? O protestantismo só surgiu no século XVI. Será que todo mundo antes disso foi para o inferno? A resposta curta e grossa é claro que não. Porque a salvação, ela não se dá por um sistema religioso. Não é o ser evangélico que salva. Não é ser católico que salva. A salvação não está nisso. Não é ser ortodoxo, não é ser calvinista, não é ser pentecostal, não é ser batista. O que salva é a fé somente em Cristo Jesus. A Bíblia não diz quem for de tal denominação será salvo. De forma nenhuma. O que ela vai dizer é, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá falando isso lá em Efésios 2, versículo 8. Muita gente antes da reforma protestante foi salva pela graça de Cristo, crendo no evangelho, mesmo que de forma imperfeita. A luz do evangelho sempre brilhou em meio às trevas. Mesmo quando a igreja institucional se corrompeu, ainda havia os seus fiéis. É o que acontece ainda hoje. Por exemplo, você pega uma igreja completamente corrompida, que é o caso da Universal, que os evangélicos genuínos nem a consideram mais uma igreja evangélica, tem gente que será salva lá dentro. Por quê? Porque crê somente em Cristo. São pessoas que ainda não abriram seus olhos, não conseguiram enxergar o malefício que está nessa igreja, mas que estão lá com o propósito de adorar a Deus, acreditando que essa igreja é verdadeira. Mas, se os seus olhos fossem abertos, né? Quando os seus olhos forem abertos, elas enxergarão que ali não é um lugar para elas, mas tem gente salva dentro da Igreja Universal. Assim como aconteceu dentro do movimento católico apostólico romano. E um outro ponto importante é que o protestantismo ele não nasceu para criar uma nova igreja. Não é que Lutero se levantou e disse, eu quero detonar aqui a igreja católica e tem que isso tudo tem que acabar, não. Martinho Lutero ele nunca teve a intenção de fundar uma nova denominação. A reforma protestante ela começou com um grito de alerta, né? Voltemos às escrituras. Era isso que Lutero ecoava. Voltemos às escrituras. O que os reformadores pediam era simples, era algo muito simples, que a igreja retornasse ao evangelho puro e simples, né? Tal qual C.S. Lewis também já muito bem abordou, o evangelho de Cristo. Um evangelho que havia sido obscurecido por séculos de tradição humana, superstições, abusos de poder, né? E os reformadores eles tinham um lema, né? Sola Escritura, que significa só a Bíblia, né? Só a Escritura, que seria a Bíblia como a única regra de fé e prática. Ninguém poderia ter mais autoridade do que a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então ninguém pode ter mais autoridade que Deus. Somente a fé, que é o sola fide, não obras, não penitências, mas a fé viva em Cristo Jesus. Solos Christus, somente Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, e somente a graça. A salvação, ela é por meio da graça e não por meio de recompensa. Né? Foram 5 solas, eu falei 4, né? Ficou faltando então, acho que o solo lhe deu glória. Isso, o solo lhe deu glória. Que somente a Deus é a glória. Não a Papa, não a santos, não a Maria, mas a Deus. Somente a Deus toda a glória. Então, ou seja, resumindo, a reforma protestante ela não foi contra a igreja em si, mas ela foi a favor da verdade. Lutero se levantou e disse para a igreja, voltemos às escrituras, o que está sendo ensinado é algo contrário às escrituras. Ele não queria dizer, vou abrir uma nova religião, eu quero ser o bambambam, eu quero ser o líder dessa religião aqui. Não, ele apenas batia nessa tecla, voltemos à verdade da palavra de Deus, às escrituras. Um outro argumento comum é, mas a Igreja Católica ela é a verdadeira porque ela é a mais antiga. Né? Ela é mais antiga. O protestantismo surgiu muito depois né, do catolicismo e tal. Então, talvez aquilo que é mais antigo seja mais confiável, né? Então, as pessoas dizem, a Igreja Católica ela é a verdadeira porque ela é mais antiga. Mas veja, se o tempo fosse critério de verdade, então religiões ainda mais antigas
que o catolicismo seriam tidas, seriam expostas, seriam acreditadas como sendo verdades absolutas, inclusive pelos católicos. Né? Se o critério é esse, porque a religião mais antiga é a verdadeira, então nós temos aí o hinduísmo, né, que existe há pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. O zoroastrismo também é uma das religiões mais antigas da época da Pérsia, lá atrás. Elas seriam consideradas facilmente religiões verdadeiras. Por quê? Por causa do seu tempo de existência. Então não é o tempo de existência que define aquilo que é verdadeiro ou não, mas o que define aquilo que é verdadeiro é aquilo que é mais fiel à palavra de Deus. É aquilo que é mais fiel àquilo que Deus nos deixou como um modelo de vida, como um livro de regras de fé e prática. Outro erro é pensar que a igreja verdadeira é uma instituição com sede, com CNPJ, com patrimônio. A igreja verdadeira, na verdade, é o corpo de Cristo. Não é visível, você não consegue enxergar, mas ele é espiritual. Ela é formada por todos aqueles que, como eu posso dizer, que nasceram de novo, né? De todo tempo, lugar, cultura, denominação, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e vivem para a glória de Deus. A religião verdadeira não é presbiteriana, não é batista, não é católico, não é, sei lá, qualquer outro tipo de vertente cristã, mas é a igreja invisível espalhada pelo mundo, pela terra toda, pelo universo. O próprio Jesus, ele disse, né, lá em João 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Ele também lá em Mateus 18, versículo 20, a Bíblia vai falar que diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu sei que essa frase, esse versículo, ele remete a um outro contexto, que não somente o contexto de reunião para adorar a Deus, mas o que mostra é que 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo é também o corpo de Cristo. E não importa a denominação que essas pessoas participem, essas pessoas façam parte, mas o que importa é o corpo de Cristo. Ou seja, a presença de Deus ela não está condicionada a uma placa na porta ou a uma tradição humana, mas é muito mais que isso. Deus salva as pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Um outro ponto que nós não podemos ignorar são os desvios doutrinários dentro da tradição católica romana. A Bíblia é clara ao condenar a idolatria, mas na prática o catolicismo ensina a veneração de imagens, santos, relíquias, Maria, algo que a escritura jamais autoriza. E eles vão alegar que isso não é uma adoração, isso é uma veneração, é uma admiração, por assim dizer. Quando nós observamos isso na prática, quando orações são feitas para Maria, quando rezas são feitas para Maria, procissões são feitas para Maria, isso aí eu incluo também outros santos, né? São José, sei lá, São Paulo, São Pedro, todos os outros santos. Aquilo que eles dizem que é apenas uma veneração, na prática não se sustenta. E aí muitos deles vão argumentar o seguinte: se você considera isso idolatria, você também tem que condenar os evangélicos que pagam cachês muito altos para cantores e pregadores irem pregar nas suas igrejas. Isso também é idolatria, os católicos afirmam. Mas eles estão certos, é verdade, é idolatria. É algo que tem que ser condenado sim também. Tanto a idolatria de cá, quanto a idolatria de lá. Por isso, o que é que vai nos guiar, o que vai ser o nosso norte, é a palavra de Deus. Não é que tudo aquilo que o evangélico faz é correto, mas tudo aquilo que a Bíblia ordena é o que é correto. E se um evangélico estiver errando, ele tem que ser corrigido. Se o católico está errando, ele também tem que ser corrigido. Maria, a mãe de Jesus, ela foi uma mulher piedosa, uma mulher abençoada, mas ela de forma nenhuma é mediadora entre Deus e os homens, porque há só um mediador entre Deus e os homens. A Bíblia vai falar isso lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Além disso, o catolicismo ensina doutrinas como o purgatório, indulgências, transubstanciação
e outras práticas que nem sequer têm uma base bíblica. Nem sequer você pode dizer, olha, por meio desse texto eu posso interpretar que talvez possa vir. Não, nem isso tem. Nem isso tem. Então são coisas completamente extra-bíblicas. Agora, um alerta importante é que não pense que todo evangélico será salvo só por carregar uma Bíblia ou frequentar uma igreja bíblica. Muitos se escondem atrás de uma placa de igreja, mas vivem um evangelho muito superficial. Um evangelho de aparência ou até mesmo um evangelho herético, um pseudo-evangelho. Pseudo-evangelho. A verdadeira fé, ela produz frutos, a Bíblia nos ensina isso. A fé sem obras é morta. A verdadeira igreja é composta por homens, composta por mulheres regenerados, que vivem em santidade e que amam a verdade de Cristo, que servem a Cristo com toda a integridade, sem mácula, sem mancha. E, portanto, o que eu quero concluir disso tudo é que eu quero retomar a primeira pergunta. Qual que é a igreja verdadeira? A resposta não está em Roma, nem em Genebra, nem em Jerusalém, mas está no Evangelho. A igreja verdadeira é aquela que prega a Bíblia como única regra de fé. Exalta Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e mediador entre Deus e os homens. Ela vive pela fé, pela graça e para a glória de Deus. Não importa se você está em um templo luxuoso ou embaixo de uma árvore com a Bíblia na mão aberta. Se ali estiverem pessoas salvas, regeneradas, que amam a Cristo e vivem por Ele, ali está uma igreja verdadeira. Portanto, se você é evangélico, não se glorie por estar fora de Roma, mas examine-se para ver se você está em Cristo, que não é o estar fora de Roma que te salva, mas é o estar em Cristo que vai te salvar. Se você é católico, eu te convido a fazer o mesmo. Não confie em uma tradição humana, em um sistema, em um líder humano, mas coloque sua fé somente em Cristo, porque religião não salva, mas Cristo salva. Se as tradições humanas fossem infalíveis, não havia essa disputa entre papas no seguinte sentido. Os católicos, eles entram em guerra sempre que tem um conclave, porque, como é que vai ser o novo papa? Ele vai ser mais pró-LGBT ou ele vai ser mais pró-conservadorismo e tal? A verdade, ela precisa ser só uma. O que é errado, independente dos tempos, e o que é certo é certo. Aí tem determinado papa que é mais pró-casamento homoafetivo. Então, dentro de 20 anos, que é o tempo que ele tem de poder, mais ou menos, né? Que é o tempo de vida dele, aquilo ali vai ser liberado. Aí quando vier outro conservador, aí não. Então já não pode mais. Então a verdade, ela é relativa. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, nós não estamos aqui para atacar pessoas, mas para anunciar a verdade do evangelho. Que Deus abençoe sua vida, tudo que você faz, o seu trabalho. Deus abençoe você como um todo e que Cristo possa reinar soberano em seu coração. Só lhe deu glória. Valeu, galera. Vou finalizar aqui a live. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 18 minutos, mas acho que deu para conversarmos um pouquinho. Live rápida de domingo, na chuvinha, climinha de chuva. Deus abençoe.